Paz, tudo bem contigo? Esse é o nosso segundo vídeo. Hoje nós queremos falar um pouco sobre 1 Coríntios capítulo 11. Nós sabemos que esse é um texto bem difícil, né? Se você já leu, você sabe que há muitos elementos ali bem peculiares que não é tratado em nenhum outro lugar da Bíblia. Então nós queremos pontuar versículo por versículo, talvez faremos 3 vídeos para não ficar tão longo, mas nós queremos passar por todos os versículos ali da primeira parte do capítulo para tentar entender o que Paulo estava falando, os elementos também que estão presentes no texto. Vamos tentar entender por partes. E de imediato, eu queria só acrescentar que a carta de Coríntios, melhor dizendo, já é um desafio porque é uma resposta de Paulo a indagações daquela igreja. Ou seja, Paulo não estava em Corinto, então alguém traz uma carta de Paulo com algumas perguntas e alguns temas que estavam acontecendo naquela igreja. E aí Paulo escreve uma carta respondendo essas indagações, respondendo sobre aqueles temas, e aí nós temos a carta do 1 Coríntios. Então nós temos que fazer meio que uma exegese reversa, nós temos que fazer uma análise reversa para lermos a resposta de Paulo e tentar identificar qual era a pergunta, ou o que exatamente Paulo estava tentando responder, certo? Dito isso, nós vamos já para o texto. Eu estou com a minha Bíblia aqui na minha mão, talvez você vai ver olhando para baixo, mas eu vou deixar o texto na tela também para nós acompanharmos todos juntos. Eu vou começar a partir do versículo 2, que Paulo diz assim: eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições assim como eu a transmiti para vocês. Paulo começa fazendo um elogio, mas no versículo 3 nós já vamos ver Paulo introduzindo a questão, começando o assunto, e aí ele diz o seguinte: quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. De imediato, já nesse primeiro versículo, no versículo 3, nós já temos um pequeno desafio para entendermos. Quando Paulo fala, ele traça uma hierarquia, alguns chamam de hierarquia funcional, mas quando Paulo fala que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher, Paulo estava querendo dizer que todo homem é cabeça de toda mulher? Veja que talvez isso não seja nem aplicável. Será que, por exemplo, eu poderia ser o cabeça de uma mulher casada, de outra mulher? Será que um outro homem poderia ser o cabeça da minha esposa? Parece não fazer muito sentido aqui quando nós imaginamos que Paulo estaria dizendo que todo homem é cabeça sobre toda mulher. O que Paulo parece estar tratando aqui é de um contexto matrimonial, ou seja, o homem e a mulher aqui seriam o marido e a esposa. Então, reformulando, a Bíblia estaria dizendo, ou Paulo estaria dizendo que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do marido e o marido é o cabeça da sua esposa. É isso que Paulo estaria dizendo. Mas, Mateus, alguém poderia perguntar, então por que não foi traduzido como marido e esposa? Veja, aqui nós temos o primeiro desafio, porque a palavra usada no grego para homem é a mesma palavra usada para marido, e a palavra no grego usada para mulher é a mesma palavra usada para esposa. Então, o que vai definir quando a tradução é esposa ou mulher, ou marido ou homem? É o contexto. Por exemplo, quando nós vamos lá para Efésios, essas mesmas palavras são usadas lá. E o contexto diz, né? O contexto para você lembrar: deixará o homem o seu pai e sua mãe e se juntará à sua esposa. Veja, é as mesmas palavras. Só que o contexto nos deixa claro que ele está falando de matrimônio, de marido e mulher. E será que aqui no contexto de 1 Coríntios capítulo 11 dá a entender isso? Possivelmente sim, porque quando Paulo vai tratar sobre a autoridade do homem sobre a mulher, ele está falando de um contexto de casamento. Em outros textos que Paulo fala sobre isso, que a mulher dela deve ser submissa ao seu marido, Paulo sempre relaciona essa autoridade, essa submissão dentro do matrimônio. Então, possivelmente, aqui não seria todo homem e toda mulher, e sim os maridos e as esposas. Então, as esposas deveriam ser submissas aos seus maridos. Algumas traduções de Bíblias, por exemplo, a NVI já traduz como esposa, marido e esposa. Muitas versões em inglês também traduzem também como marido e esposa. Só que, tradicionalmente, provavelmente a sua Bíblia está traduzida como homem e mulher, então gera um pouco mais de dificuldade de compreensão no texto. Mas quando nós lemos aqui e entendemos que Paulo está falando sobre o contexto de matrimônio, os outros elementos que serão introduzidos no texto irão fazer mais sentido. Segundo ponto aqui, sobre a hierarquia funcional. Veja, quando Paulo fala que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem ou do marido, e o marido é o cabeça da mulher, Paulo não está dizendo que o homem é maior
em essência do que a mulher, que o gênero masculino é maior do que o feminino. Não, não é nada disso. O próprio Paulo, no mesmo capítulo, ele vai responder isso. Ele vai falar que o homem depende da mulher e a mulher depende do homem. Os dois vêm de Deus. Os dois são imagem e semelhança de Deus. Então, por isso que aqui é uma hierarquia funcional, é uma hierarquia de função. Entendendo isso, agora esse contexto que Paulo estava falando sobre matrimônio, nós vamos começar a entender um pouco do que Paulo estava falando ao introduzir alguns elementos, como o véu. Vamos ler o versículo 4 e depois o versículo 5 e vamos tentar entender do que Paulo está falando. Diz assim o versículo 4: todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse raspada. Esses dois versículos que nós lemos são carregados de contexto cultural daquela época, de contexto histórico daquela época. Se nós lermos apenas o texto com a nossa lente de hoje em dia, do nosso cotidiano, nós não iremos conseguir entender do que exatamente Paulo estava falando. Primeiro, no versículo 4, Paulo fala que o homem não deve orar ou profetizar com a cabeça coberta. Por que Paulo fala que o homem não pode fazer isso? Veja, no contexto greco-romano, os sacerdotes pagãos daquela cidade, principalmente de Corinto, eles costumavam a praticar os seus cultos, a fazer os seus rituais com a sua cabeça coberta. Era comum eles cobrirem a cabeça com um capuz. E o que Paulo estava falando então? Paulo estava tentando diferenciar a cultura cristã, os elementos cristãos dos elementos pagãos. Isso faz muito sentido porque capítulos antes, Paulo vai falar sobre carne sacrificada a ídolos e que aqueles irmãos estavam indo até aqueles santuários, que é onde comprava-se as carnes, e eles tinham toda essa questão, eles iam lá, compravam carne sacrificada. Então Paulo trata muito sobre isso. Então veja que o cotidiano, o dia a dia daqueles irmãos era participando, era visualizando, era normal e comum para eles visualizar os cultos, os rituais, e seria muito fácil eles introduzirem aqueles rituais para dentro da igreja, para dentro do culto. Então Paulo aqui claramente quer fazer uma distinção dos rituais pagãos para dentro da igreja. Nós vamos ver vários elementos ali. A prostituição, por exemplo, em Corinto era muito forte. Nós vamos ver que a igreja de Corinto estava achando normal um rapaz ter relações sexuais com a sua madrasta. Veja o quão aquela cultura estava impregnada naquela igreja. E Paulo a todo momento quer desvincular aquela cultura de dentro da igreja. Então quanto mais diferente nós sermos, melhor. Se eles cobrem a cabeça, então nós não vamos cobrir a cabeça. Veja que isso é muito cultural, porque se nós formos, por exemplo, para a cultura judaica, da qual Paulo era judeu, a Bíblia vai falar, por exemplo, em Êxodo, que o sumo sacerdote deveria ter em sua cabeça, ele vai citar alguns elementos de suas vestes, e ali eles citam a mitra, ou o turbante. Eu vou deixar uma foto na tela para você ter uma noção do que era. Veja que Deus, o próprio Deus, estabelece que no serviço do templo, no serviço de adoração, o sumo sacerdote deveria ter um capuz sobre a sua cabeça, um turbante sobre a sua cabeça. Veja que então, na cultura judaica, não é desonroso o homem cobrir a sua cabeça. Se nós formos ver alguns rabinos, por exemplo, Maimônides, que é um grande rabino judeu, ele vai falar que o homem ele deve ter sobre a sua cabeça uma cobertura, como um sinal de reverência a Deus. O judeu atual, ele adaptou isso para o kippá, ou seja, a todo momento o judeu anda com uma cobertura sobre a cabeça, mostrando uma humildade, mostrando uma reverência e mostrando que acima dele existe o Deus Todo-Poderoso. Então, na cultura judaica não tem problema nenhum do homem tampar a sua cabeça. Paulo aqui não estava determinando conceitos universais, não. Paulo estava falando para uma cultura determinada. Naquela cultura teria que se fazer aquela diferenciação, mas na cultura judaica era diferente. Então nós não podemos trazer os elementos culturais típicos e específicos desta igreja para os nossos dias, porque o próprio Paulo sabia que na cultura judaica era diferente. E assim, Paulo continua: toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse raspada. Aqui nós temos um outro versículo um pouco difícil também de entender, mas o que Paulo estava falando? Aqui dá para entender que as mulheres casadas, lembra que eu já comentei para vocês que aqui se refere a mulheres casadas, ao relacionamento matrimonial, dava para entender que as mulheres não estavam querendo usar o véu. E qual era a representação do véu daquela época?
o véu, quem usava o véu eram as mulheres casadas. Então, culturalmente, quando você olhasse uma mulher na rua e ela estaria de véu, você identificaria que ela era uma mulher casada. O que estava acontecendo aqui? As mulheres, por algum motivo, aqui nós podemos entrar, poderíamos citar, mas nós vamos fugir muito do tema, mas há algumas explicações do porquê que aquelas mulheres não queriam mais usar o véu. Por algum motivo, aquelas mulheres não estavam querendo usar o véu e assim, desrespeitando, olha o que o texto diz, quem ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Quem Paulo falou que é o cabeça da mulher? O homem. Então a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, ela está desonrando a sua própria cabeça, ou seja, o seu marido, que é o cabeça dela. Então Paulo fala, toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse raspada. Por que Paulo fala, então, que a mulher que não usa o véu na cabeça é como se tivesse raspada? Aqui, de novo, nós temos que partir para o elemento cultural. O que acontece? O cabelo, na cultura greco-romana e até no mundo antigo, o cabelo da mulher era um sinal de feminilidade, era um sinal de sedução, de poderio da mulher. Então, o que acontecia naquela cultura? Quando uma mulher, por exemplo, adúltera ou prostituta era pega, o que era feito como forma de punição àquela mulher? Raspado o seu cabelo. Nós temos até algumas referências mostrando que, como na cidade de Corinto existia o templo da deusa Afrodite, que era a deusa do amor, do amor erótico, né? Alguns escritores dizem que lá havia mais de 1000 prostitutas, e essas prostitutas tinham seus cabelos raspados. Então, aqui nós temos mais uma referência mostrando que a prostituição, a mulher adúltera daquela época, tinha o seu cabelo raspado como uma forma de vergonha. Então, Paulo estava falando o seguinte: a mulher que não tampa o seu cabelo com o véu, ou seja, a mulher que está desonrando o seu marido, é a mesma coisa que ela tivesse com o cabelo raspado, ela está envergonhando, ela está em desonra. E aí ele vai para o versículo 6. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que raspe o cabelo. Mas se é vergonhoso para a mulher cortar rente ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça. Veja, Paulo não está mandando as mulheres que não queriam usar o véu raspar o seu cabelo. É um argumento irônico. Paulo está levando a um extremo uma argumentação, mostrando que, já que a mulher está desrespeitando o seu marido, não usando o véu, então é a mesma coisa que ela tivesse com o cabelo raspado. Então é como se Paulo estivesse falando, já que você está querendo demonstrar para todo mundo que você não é casada, aproveita e raspe o cabelo de uma vez e assuma a desonra total. Paulo não estaria orientando as mulheres que não queriam usar o véu a raspar o cabelo, porque ele mesmo assume que é desonroso isso. Então por que Paulo iria incentivar as mulheres que não usavam véu a raspar os seus cabelos? Paulo estava tentando ser enfático e firme, mostrando que a mesma desonra de uma mulher que tinha sua cabeça raspada era a mesma desonra de uma mulher que não queria usar o véu, porque ela estava envergonhando seu marido perante a sociedade. Para nós contextualizarmos, imagina o seguinte: qual o elemento cultural hoje que representa uma mulher casada e um homem casado? É a aliança. Então, quando você olha uma mulher na rua que tenha uma aliança no seu dedo, você irá deduzir que aquela pessoa é casada. Assim, você olhando um homem também, você irá deduzir que aquele homem é casado. Imagina só se a sua esposa, ao sair para ir para o trabalho, pegar o ônibus, ela tira a sua aliança, a aliança do dedo, deixa em cima da mesa e sai. O que você faria? Você se sentiria desrespeitado, porque a sua mulher que é casada não está querendo demonstrar para as pessoas que ela é casada. Imagina se você olha o seu marido fazendo isso, tirando a aliança para ir para o trabalho. Você certamente se sentiria desrespeitada. Era isso que estava acontecendo. Aquelas mulheres, por algum motivo, não estavam querendo honrar os seus maridos, não queriam demonstrar que elas eram mulheres casadas, que elas eram mulheres santas e tinham uma autoridade sobre ela. O versículo 7 também tem um elemento curioso, né? Porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim por causa do homem. Aqui Paulo vai falar o que nós falamos sobre hierarquia funcional, que Paulo vai tratar sobre o que o homem ele é determinado por Deus como uma autoridade sobre a mulher, e a mulher não pode ultrapassar esse limite, não pode desrespeitar o seu cabeça. Assim como o próprio Cristo, veja, Deus não está falando algo absurdo, o próprio Cristo, que é Deus, ele respeitava a sua autoridade superior, que era o Deus Pai. Então, se Cristo era submetido ao Deus Pai, o homem é submisso a Cristo, a mulher também deve ser submissa
ao seu homem. O versículo 10 diz o seguinte: portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade sobre a cabeça. Aqui nós temos um outro versículo um pouco complicado de nós entendermos, mas vamos lá. O que o texto não diz? Eu já ouvi algumas pessoas falar isso, mas o texto não diz isso. O texto não está dizendo que a mulher tem no seu cabelo um poder sobrenatural sobre anjos, ou até mesmo já ouvi alguém dizer sobre demônios. Veja, o texto não cita demônios, não fala nada sobre isso. Olha o que o texto diz: por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. Veja, quando a mulher coloca o véu, ela tem um sinal de autoridade sobre a cabeça dela. Quem é a autoridade da mulher? É o homem. Então, aqui nós podemos citar talvez duas possibilidades. A primeira possibilidade é que era a ideia de que os coríntios também tinham, e é uma ideia bíblica, de que os anjos participavam do culto. Veja, Paulo aqui ele a todo momento faz referência ao culto, ora e profetiza, mas aqui, quando Paulo fala por causa dos anjos, provavelmente era no contexto de culto. Imagina os anjos que estavam olhando o culto, olham para as mulheres, quando eles olham e aquela mulher tem um véu sobre a sua cabeça, o que o anjo vai perceber? Que há uma autoridade sobre ela, é o seu marido, ela tem uma autoridade sobre ela. Ou a outra possibilidade é que os anjos talvez se escandalizariam do que elas estariam fazendo. Porque veja, o fato da mulher não usar o véu era uma quebra de autoridade. Ela estava demonstrando através desse ato que ela não tem uma autoridade sobre ela, que o seu marido não era autoridade sobre ela. E por isso os anjos se escandalizariam, porque foi exatamente o pecado de Satanás, um pecado de quebra de autoridade. Então talvez os anjos se escandalizariam quando olhavam as mulheres e elas, por rebeldia, tirariam o seu véu para mostrar talvez uma superioridade ou uma igualdade, entre aspas, de gênero. Talvez seja essas duas possibilidades, mas veja, o texto não está dizendo que a mulher tem um superpoder. Alguns interpretam aqui como se fosse o cabelo, nós vamos chegar lá nesse versículo, mas que a mulher tem um superpoder no seu cabelo, que ela ordena anjos. Não é nada disso que a Bíblia está falando. A Bíblia diz que quando a mulher coloca o véu, ela tem uma autoridade sobre ela, que os anjos percebem isso, que ela tem uma autoridade sobre ela. E quem é a autoridade sobre a mulher? O seu marido. No versículo 11, Paulo ele vai dar o arremate final sobre essa questão da hierarquia funcional, né, mostrando que o homem e a mulher são iguais perante Deus, porém eles têm papéis diferentes. Diz assim o versículo 11: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Versículo 13: julguem entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Veja que aqui Paulo ele leva os coríntios a pensar. Veja, se culturalmente, se na cultura de vocês o véu é algo tão honroso, né, mostrando uma mulher casada, uma mulher que não está disponível sexualmente, ela está mostrando para a sociedade que ela tem uma autoridade sobre ela, que é o seu marido. Será que é normal vocês quererem as mulheres quererem tirar o véu? Pensem, parem um pouco e pensem sobre isso. E ele continua: ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar o cabelo comprido. Aqui nós temos um outro trecho um pouco complicado, porque quando Paulo fala que a própria natureza ensina isso, do que Paulo estaria falando? Paulo estaria falando que Deus, a natureza que Deus criou, já ensina que o homem não deve ter o cabelo comprido? Será que é isso que Paulo está falando? Muito provavelmente não. Aqui também nós temos que verificar o contexto cultural daquela época. Veja que se a representação do feminino era os cabelos, havia uma certa sedução nos cabelos. Quando a mulher ela era adúltera, ela era prostituta, o que lhe era tirado? Justamente a representação da sua feminilidade. Ela era tirada os cabelos, raspavam o cabelo dela. Agora, pelo contrário, quando na sociedade greco-romana você quisesse envergonhar um homem, o que você faria? Justamente deixaria o seu cabelo crescer. Então era muito comum prisioneiros, por exemplo, não poderem raspar os seus cabelos, deixarem a sua barba e o seu cabelo crescer longamente, porque isso mostrava uma vergonha, mostrava uma falta de masculinidade, porque o comum do cidadão greco-romano era ter o seu cabelo curto. Esse era o sinal de masculinidade para aquela cultura. Veja que Paulo aqui não está tratando de uma natureza estabelecida por Deus, porque aqui Paulo está falando para a cultura greco-romana. Se nós formos para a cultura judaica,
nós vamos ver algo diferente. Por exemplo, o próprio Deus, quando vai falar sobre o voto de Nazireu, ele vai falar que o Nazireu ele não pode passar navalha sobre a sua cabeça, tem que deixar o cabelo longo. Se Paulo estaria falando que o próprio Deus estabelece que o homem, por natureza, o homem tem que ter o cabelo curto, por que o próprio Deus contrariaria a própria natureza que ele fez e mandaria que o Nazireu tivesse o cabelo comprido? Veja, Deus estaria incentivando um pecado, então, para o voto de Nazireu? Claro que não. Quando a Bíblia fala de maneira positiva, por exemplo, de Absalão e fala dos seus cabelos longos, veja, Sansão, que tinha seus cabelos longos, em nenhum momento a Bíblia fala com uma maneira ruim daqueles cabelos longos. Não, era algo bonito naquela cultura. Então, na cultura judaica não tem um problema nenhum do homem ter o cabelo mais longo. Já na cultura greco-romana, era um sinal de fraqueza, era um sinal de falta de masculinidade. Por isso os homens cortavam seus cabelos curtos. Agora, uma mulher, se tivesse o cabelo curto, ela era tida como menos feminina. Paulo estava mostrando que sim, alguns padrões nós devemos adquirir das culturas para poder comunicar algo. Mas veja só a linha tênue aqui. Alguns elementos culturais Paulo manda abandonar. Por exemplo, o encapuzar, o homem orar com cabeça coberta, encapuzado. Agora, outros elementos que comunicam verdades, Paulo incentiva que eles cumprissem. Então, se na cultura greco-romana uma mulher ela é vista como mais feminina quando tem o seu cabelo longo, então como as mulheres cristãs devem ser? O mais feminino possível, então com seus cabelos longos também. Se na cultura greco-romana o homem é tido como mais masculino com seu cabelo curto, então o que o homem deve fazer? Deixar o seu cabelo curto. Mas veja que isso se aplica numa cultura greco-romana, já não se aplica na cultura judaica. Aqui nós temos um trecho do estudioso Russell no seu livro O Novo Testamento Interpretado, onde ele faz uma interpretação versículo por versículo. Quando ele chega no versículo 14, ele diz o seguinte, que os gregos, de uma forma geral, eles usavam o cabelo curto, embora havia outras nações, outros povos que usassem também os cabelos compridos, como os samaritanos e os espartanos. E aí ele conclui que o apóstolo Paulo refere-se evidentemente ao costume grego e em particular ao de Corinto. Entre os gregos, o cabelo longo nos homens era considerado um sinal de efeminação ou desonra, enquanto o cabelo comprido nas mulheres era considerado um sinal de modéstia e beleza. E ele conclui, assim, a própria natureza, isto é, o senso comum ou costume natural, ensinava que era desonroso ao homem usar cabelos longos e honroso à mulher tê-los longos, pois o cabelo era considerado o véu natural da mulher. E aí ele continua no versículo 15, e que tratando-se da mulher é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu.